R$1 milhão por ano, todo ano, desde 2016, trabalhando com robôs. Isso mesmo, 2016, 17, 18, 19 e 20. E agora em 2021, com certeza eu vou conseguir também. Eu tenho uma máquina de fazer dinheiro na minha mochila e vou te mostrar como você também pode ter a sua. Quer saber como? Clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo. Eu não tô aqui para te mostrar só os meus resultados. Eu quero te mostrar os resultados de um aluno meu que usou o meu método e também tá tendo muito resultado trabalhando pela internet. Dá uma olhada aqui, ó. No celular dele, hein? Ele vai abrir aqui no celular, vai mostrar em tempo real, no aplicativo do PagSeguro. Atualmente eu tenho mais de 18 mil para sacar e ainda tenho 3 mil para receber. O método do João Pedro realmente funciona e mudou a minha vida. E falando em vendas, olha só os resultados do meu dia de hoje. E olha que o dia ainda está começando. Tá bom assim? Para começar o dia? Fala galera, beleza? Dá só uma olhada nesses resultados. Um mês trabalhando em casa, usando apenas o celular. Você também pode fazer isso. Quer saber como? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. O momento vem sendo destacado. Teve muita, mas muita reclamação dos adversários com relação à arbitragem, é bem verdade. Mas o fato é que com 1-0 do Fluminense nesta terça-feira no Maracanã contra o Cerro Porteño, gol de Fred de pênalti, foi estabelecido um domínio brasileiro na Libertadores. Uma grande classificação, né, maiúscula. Passamos vencendo o Cerro nos 2 jogos e gradativamente pela fase da competição as dificuldades vão aumentar. Pois é, com o resultado do Flu de ontem e os 3-0 agregado frente ao Cerro, foram definidas as quartas de final da Libertadores, que já começam na semana que vem. Na quarta-feira, o Flamengo visita o Olímpia no Paraguai e na quinta, o Fluminense recebe o Barcelona de Guayaquil no Rio de Janeiro. Na quarta também, o Atlético Mineiro encara o River Plate no Monumental de Núñez e na terça-feira, São Paulo e Palmeiras abrem o confronto brasileiro no Morumbi. E aqui, a curiosidade, com essa disposição dos confrontos, o Brasil pode simplesmente dominar as semifinais do torneio com o Fla-Flu de um lado da chave e Galo contra o vencedor do Choque Rei do outro. A possibilidade é inédita e, claro, ainda depende do avanço das equipes. Porém, só é real e totalmente possível porque o país com 5 equipes bateu o recorde de representantes nas quartas, superando a antiga marca de 4, registrada em 2009, 10, 2012 e 19. E tal superioridade tem uma explicação. No caso, o bom desempenho nos mata-matas contra os argentinos, ainda os maiores campeões continentais com 25 títulos, 5 a mais em relação aos brasileiros. Na atual temporada, por exemplo, nos 4 mata-matas entre os países, o Brasil levou a melhor em todos, a começar pela chamada pré, onde o Santos tirou o São Lourenço antes de ser eliminado na fase de grupos. Já nas recém-disputadas oitavas de final, mais 3 eliminações dos hermanos. O Flamengo passou fácil pelo Defensa e Justiça, com direito à vitória fora de casa e goleada por 4-1, já com público no estádio Mané Garrincha, em Brasília. O São Paulo despachou o Racing com um sonoro 3-1 no cilindro de Avejaneda e o Atlético Mineiro tratou de eliminar o temido Boca Juniors com a necessidade da disputa de pênaltis após 2 empates sem gols. E se levarmos em consideração a Libertadores anterior, quando Santos e Palmeiras fizeram a final, nesse momento já são 6 vitórias seguidas de times brasileiros em mata-matas contra argentinos. Aliás, em razão das recentes quedas do Boca, do Vélez Sarsfield para o surpreendente Barcelona de Guayaquil e do Argentinos Júnior para o River Plate, nessas quartas de final, o poder dos hermanos se resume apenas ao grupo de Marcelo Gallardo. Desde 86, a participação argentina não se resumia a um único representante a essa altura do campeonato. Pois é, e nunca é demais lembrar que essa supremacia verde-amarela poderia ser ainda maior. Isso se o Inter, já com Diego Aguirre no comando e numa noite trágica para Edenilson no tempo normal e para Thiago Galhardo na decisão por pênaltis, não tivesse amargado em pleno Beira-Rio a eliminação para o Olímpia do Paraguai, time que tinha goleado por 6-1 durante a fase de grupos. Gol, Olímpia classifica, o Inter tá fora! O Inter está eliminado! Sério, que maldade acabar desse jeito aí, não é legal. Eu vou pro debate, continuar no YouTube. Nossa, que falta de gentileza.
Aposto que esse final de matéria foi encomendado pelo Ronaldo e Giovanni. Agora! Tá muito feliz com o que aconteceu. Eu fiquei sabendo que mesmo sem ter jogo ontem, o Inter teve um pênalti. Meu Deus, quem bateu? Onde foi? Não vi. Quem bateu não pode ser a pergunta. Todo mundo sabe quem bate pênalti no Inter. Mas só já quem não errou, vê jogo hein? do Inter. Mas já errou, hein, meu Deus. Uma vez, mas acertou 15. Depois bateu lá no final do jogo, nas cobranças. Não foi ele que errou. E depois contra o Atlético Paranaense bateu também. Boa tarde pra você também, Frozen. Boa tarde. Você vai ver o que eu vou te chamar até o final do programa. Se liga. Já imagino por causa dessa camisa aqui hoje. Já imagino. Né? Em casa eu tenho certeza que alguém já tá pensando. Ulisses Costa por aqui, João Pedro Sgarbi tá de volta, folgou ontem na terça-feira. Moleque forgado, hein, meu? Chico Garcia, vocês são meio clones os dois, o mesmo estilo, não é? Com 20 Denilson anos de diferença. Show. Agora já começou a folgou. Começou pela folga. Não, eu tô aqui, eu sou mais velho e não pego folga nunca. Ulisses. Tem o cabelinho igual da Edilson. Falando em juventude, olha o nosso Everton Guimarães. Moderno, tá jovenzinho. Tá cansado, jovem. Vai jogar também com juventude daqui a pouquinho, né? No Brasileiro, mas tem Copa do Brasil antes. Tem Lucha chegando em Minas pro Cruzeiro. Que coisa, hein? Agora, vamos falar muito de Copa do Brasil, vamos falar sobre Borja chegando ao Grêmio. Contratação pedida pelo Felipão. Mas a gente começa com a Libertadores. Ontem o Fluminense se garantiu, superou o Cerro Porteño, algo que a gente já imaginava. Muita diferença técnica das duas equipes. E o Cerro ainda reclama de VAR, arbitragem, aquela coisa toda. Mas dos 8 que estão nas quartas de final, 5 são brasileiros. Chico Garcia é algo que nunca aconteceu na história da Libertadores com nenhum país. Podia ter mais até, né? Mas, Olha! Poderia, eu concordo. Não é o Grêmio que caiu na pré, é isso que ele tá falando, Não é uma provocação, é uma... ele tá falando do Grêmio que caiu na pré. É uma lamentação. Podia ter mais, inclusive, mas realmente uma grande campanha dos brasileiros, com grandes candidatos aí, né? Já Atlético Mineiro, que vai encarar o River Plate, mas o Atlético ainda é um dos candidatos. O Flamengo, que vai enfrentar o Olímpia, e o Olímpia não é um time bom. O Internacional foi eliminado pro Olímpia, mas o Olímpia não é um time qualificado. Olha, cuidado com a mamãe. O Olímpia conseguiu fazer o que era o único jeito, levar para os pênaltis e aí ter tranquilidade. Bateu todas as penalidades perfeitamente e se classificou. E o Inter teve a chance pela incompetência do Inter. Teve a chance nos 90 de um Perdeu o pênalti. pênalti no tempo normal. O Edenilson perdeu um pênalti. Você acredita? Gente, pare. Quem crucifica o Edenilson só pode ser um cara que não vê futebol. Vai achar um meia com a qualidade do Edenilson. E eu já vi muito jogador importante perder pênalti, como o Mbappé perdeu pênalti recentemente e ninguém falou nada. Então o Edenilson é o cara que é o cara do Inter. Foi lá, bateu depois na hora em que eram as cobranças. Ele foi o primeiro pênalti de segurança e bateu contra o Atlético Paranaense. Tem crédito, Nós é fechamento. Mas você sabe por que ele tá lembrando dessas paradas aí, né, do pênalti? Quis te irritar. Não foi, gente. Eu tava falando do Olímpia, que o Olímpia não vai ser páreo pro Flamengo. O Flamengo é candidato, Atlético Mineiro é candidato, o Palmeiras também é candidato. Agora o Fluminense está sendo muito criticado por uma certa oscilação, mas está avançando nas Copas. Tá aí, Copa do Brasil, Libertadores, o Roger tá fazendo um bom trabalho no Flu. Você não deixa especial. A voltinha. Ele quer bater o Vocês não estão nem pensando que na sequência nós podemos ter, por exemplo, um Fla-Flu de um lado e no outro a gente pode ter ou o Palmeiras ou o São Paulo contra o Galo. Já temos esse Palmeiras. São os mais favoritos, eu acho, o Flamengo e o Fluminense dos confrontos ali. Com o Barcelona de Guayaquil, o Flu e o Olímpia, o Flamengo. Eu não acho o Fluminense favorito. Eu acho que sim. Eu acho que o Fla-Flu... Até porque se define lá no Equador. Não, mas eu acho que o Flamengo e o Fluminense passam. Os outros confrontos são bem mais difíceis. Eu não sei se o Flamengo passa pelo Olímpia, não. Não, esse não tenha dúvida. Claro. Esse você pode esquecer. Agora, Everton Guimarães, o Galo tá muito forte. É uma equipe que vem crescendo no cenário do futebol brasileiro e sul-americano. A gente vê o time já mais encorpado. E lembrando que o Cuca chegou na decisão brasileira com o Santos diante do Palmeiras. É um técnico que já ganhou essa competição. O Galo não pode ser esquecido não, hein, Everton? Boa tarde. Jamais, Renata. Boa tarde, Renata. Você hoje, de fato, está ainda mais em destaque do que nos outros dias. Eu vou parar por aqui, porque eu acho que já está vendo. Então é o seguinte, deixa eu dizer uma coisa para você. Respeitem, né? Respeitem o Atlético mesmo. Vai pegar o River,
E não tem ninguém aqui cantando de galo para dizer, já passou, vai esmagar. Não, porque o River é um baita de um time. O Palmeiras passou ano passado e todo mundo se lembra o que nós assistimos nos 2 jogos. Né? A diferença... Ô Negrão, deixa eu contar uma coisa para você. Eu sei coisa sua, hein? Então você me ajuda aí, porque eu vou começar a abrir aqui no ar. Vou contar mesmo pro povo. Então é o seguinte, ano passado o Palmeiras com dificuldade passou pelo River. O Abel reconheceu, inclusive, na coletiva, a força do futebol do River, porque tem Galhardo no banco. Né? É que o time muda e o time continua sendo muito bom, muito bem treinado. Agora, vocês já imaginaram, eu toquei nesse assunto aqui numa outra oportunidade, que eu não me lembro quando, mas agora eu vou falar de novo. Vocês já imaginaram se é o Flamengo, se é o Palmeiras, ou se é qualquer outro brasileiro que tivesse feito na primeira fase a campanha que o Atlético fez? Ia ser uma badalação aqui neste programa e eu ia ter que ficar daqui calado. Mas como é o Atlético, eu sou a voz solitária, no meio desse monte de traíra aí, com exceção sua, viu, Renato? No meio desse monte de traíra aí, porque vocês não reconhecem. Mas sabe por que vocês não reconhecem? Porque no fundo, vocês sabem o risco que estão correndo de ficar como aves de mau agouro. Então seguro, o atleta está no caminho certo, fazendo o trabalho tranquilo. O Cuca com mais de 72% de aproveitamento. Desculpa. Primeiro lugar geral na primeira fase. Vai passar pelo River? Não sei, mas vai brigar forte na Libertadores. Vai brigar. Cuca, segura aí, que depois eu abro o espaço para você falar. No Brasileiro é vice-líder a 1 ponto do líder. Na Copa do Brasil também tem o Bahia pela frente, todo respeito ao Bora Bahia, minha porreta. Pronto, e falei. Mas respeitem o Atlético, hein? Não queiram fazer o que fizeram em 2013. Ou se quiserem fazer, não tem problema. Porque aí eu volto aqui ao final e vocês já sabem o caminho de tudo isso. Renata, eu queria te pedir Everton, desculpa, só uma coisa, eu acho que o Galo só não é mais exaltado pela campanha que fez na primeira fase, pelo seguinte, porque enfrentou o Laguaira, super conhecido da Venezuela, o Cerro Porteño e também o América de Cali, que foi goleado recentemente pelo Furacão na Sul-Americana. Então, assim, não era um grupo... Tem troféu? Por exemplo, por tem isso... troféu, fase de grupos, melhor campanha? Eu acho... Não, pelo que mas é por isso que eu exalto, por exemplo, o Fluminense. Porque o Fluminense ganhou do River Plate lá na Argentina, tinha um grupo da morte, enfim. E a gente sabe que o time, recentemente, que mais dá trabalho pro Flamengo, qual é? Quem é que tem vencido o Flamengo? O Atlético. Quem? Fluminense. Quem? Fluminense. Quem? Eu tô com a Renata. O Atlético? Não, o Fluminense. Calma. Fluminense nos últimos, um ano e meio, gente, aí. pega os últimos resultados aí. O Atlético é o adversário mais duro do Flamengo nos últimos confrontos. São Paulo, né? As estatísticas estão aí. O São Paulo endurece mais pro Flamengo. Não, gente, mas o Fluminense agora acabou de... O Fluminense ganhou no Brasileirão, agora, no primeiro turno. Renata, depois desse fazedor de média do futebol mineiro, que é um baita fazedor de média, em todos nós aqui, e nós sabemos eu vou fazer média pro futebol capixaba. A gente fala a verdade. Tira ele do ar. Já falou besteira aí, Gordinho. Tira ele do ar. Eu tô falando que ele tem que ficar quieto lá. O cara é um fazedor de média. Põe do lado aqui que eu vou humilhar. É um animal. É um animal. Falou que defende todos os clubes, fazedor de média. Todos nós aqui falamos sempre que o Atlético Mineiro estaria na briga por todos os títulos. Ele é um fazedor de média. Ele, além de tudo, mente. Ele coloca palavras em nossas bocas que não são verdadeiras. Ele mente, ele tá mentindo. Corta o microfone dele. Ele quer ganhar corta o microfone, ele quer ganhar do pão de queijo agora lá em Minas. Entendeu? Ele fica falando que nós falamos muito pelo contrário. Nós sempre valorizamos o Galo, todos nós aqui. Entendeu? E torcemos pro Galo passar. E outra coisa... Quem diria, só um segundo, Luiz, quem diria, hein, mano? Que a gente ia conseguir dividir tela, hein, mano? Que evolução! Na moral, hein? Quem diria? Que a gente ia conseguir dividir tela. Olha aí, que evolução, hein? Que momento! 32 menos. O Ulisses tá do mesmo tamanho. Malha, quase morre, fica de regime. Você foi bem. E deixa eu falar. E era pesado em arroba. Tem que perder mais uns 30 pra ficar igual a mim. Agora, em relação título brasileiro. Era pesado em arroba. Mais 30 você fica igual a mim. Agora, em relação especificamente, porque o bagulho era feio, né? Andava o carro torto, né, pai? O negócio é o seguinte, Renato. Não, você põe o prumo. Sabe o prumo, Denilson? A bolinha sempre estava num canto quando ele entrava no carro. Você põe o prumo, a bolinha pro canto. Você tem razão, você tem razão. Mas tá bem, tô feliz por você. Não é um V8, não anda, filho. Estamos num caminho bem, estamos num caminho bom.
Agora, em relação ao Galo, sempre vai ser indo favorito. bem. E pra mim, em termos de Libertadores, será uma semifinal brasileira. Já estamos enxergando a luz no fim do túnel, que não víamos há muito tempo. Mas isso é verdade também. Sgarbi, você tá tão quietinho porque eles estão impossíveis hoje. Briga de tubarão, a gente fica quietinho aqui. Não, Salva. mas não, mas fica na tua, Sardinha. Fala aí. Não, ficar quietinho não, mas o Galo, lógico, que é um dos favoritos, claro. Em 2003, como o Everton falou, também estava nessa de cavalo paraguaio Obrigado, pra cá, Gabi. cavalo paraguaio pra lá. E tá com ou tudo agora, com o menos. Hulk ainda jogando muita bola. Mas fazedor de média, o Ulisses está falando aqui, na minha orelha, tem que ficar quietinho aqui. Mas o Galo tá com tudo. O que você falou, Sgarbi? Ó, eu tenho uma coisa Não, muito Ulisses aqui, estranha. ó, sou eu não. Tem uma coisa muito estranha que eu nunca vi na história da Libertadores as pessoas dizerem que o Brasil era beneficiado pela arbitragem. E agora o papo é esse, que o VAR veio para beneficiar os brasileiros, que já tivemos uma decisão brasileira. E eu não sei como vai ser, não sei se é interessante para a Conmebol outra decisão brasileira. Mas claro que os brasileiros, até porque temos 5 ainda na disputa, são favoritos. Bem feito. feito. Tô sentindo, Renata, indireta. Chegou, hein? Chegou, hein, Everton? Tô sentindo indireta, Renata. Chegou, Everton. Cadê a Mábila? Chegou aqui atrás? Chegou, tá, papai. tá, já vi. Tá, tudo bem, gente, tudo bem. Chegou. A Renata, eu senti a indireta, hein? Vai, Everton, não perca Senti seu indireta. raciocínio. Bebê chegou! Chegou o bebê, hein, Se eu senti papai? indireta. Bebê Você chegou. fala negócio de, ai, beneficiado pelo VAR. tá se pondo de lado, Eu senti hein? indireta, Renata. Eu senti indireta. Ah, mas a carapuça você viu? Você viu? E encaixou direitinho, Renata. De onde você tá tirando tanto rancor assim Não comigo? sei, hoje eu não tô bem, coisa é né? essa? É muito frio, o frio deixa a gente congelado no cérebro. Esse é um problema, não é? Ronaldo, Diga Frozen. Ronaldo e Ulisses, que já estamos fora da Libertadores, né? Não, eu Presente. Presente. E o Chico também, Me né? tiraram nas férias de É que maca, você tá hein? fora da Me pré-Libertadores. tiraram nas férias de maca, hein? O Chico falou um negócio que me deixou intrigado, Renata. Ele falou que poderia ter mais times na Libertadores. Teve time que nem quis disputar. Tá, mas posso falar uma coisa? Pelo menos ele tá na Copa do Brasil ainda. O Chico classificou ontem, tá tudo ok. Respeito o rei de Copa do Copas. Brasil também não reconheço. Também não. Também não, Mas né? vocês caíram da Copa do Brasil também? E pro time que você eliminou. Mas, Frozen, Nossa você Senhora. falou uma coisa. Bom, manda esse frio embora de São Paulo, Frozen. Deixa eu falar. Até amanhã, depois melhor. Ô, Frozen, você falou uma coisa que eu fiquei pensando aqui. A juizada tá dando uma força aí pra esses times brasileiros agora, porque o Corinthians não tá. Porque o Corinthians foi prejudicado no VAR, na arbitragem, e agora pra fazer média com os brasileiros. Pra fazer média com os brasileiros agora, tá ajudando o time brasileiro. Agora, se o Corinthians tá, nossa, ia ser garfado. Tava demorando pra ele. Cara, olha só, tá vendo esse computador aqui? Apenas com ele e uma conexão com a internet, eu faço vendas todos os dias quase que no piloto automático. Inclusive, dá uma olhadinha nos meus resultados do ano passado. Eu filtrei do dia 1º de janeiro de 2020 até o dia 31 de dezembro de 2020. E como você pode ver aqui, eu fiz mais de 1,5 milhão em vendas, mais de 1,5 milhão em comissões, trabalhando 100% online. Você quer aprender como que eu faço isso? Então clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo.